A partir do século XVI, e a gente tem a descoberta das Américas, e o jeito como a América é colonizada, a gente começa a ter na humanidade uma distinção de cor de pele que se torna muito preocupante. Então, se você dissesse para mim, até o século XV, até o século XIV, até o século XIII, talvez isso não fosse uma coisa tão relevante assim. Para os autores dos evangelhos, certamente não é. Não tinha nenhum eles não fazem Senão essas distinções. deixariam isso mais claro, né? Certamente tinha a cara do Salim. Ele é um semita comum. Tanto é que quando os romanos chegam, ele vai ser preso. Certamente. Os romanos vão lá, vão prender. O que o Judas tem que fazer? Tem que beijar. Porque ele eram não muito é parecidos. De ninguém. Exato. Isso é uma questão, você tem exame de DNA da realidade dos tempos bíblicos, é claro. Por exemplo, esses dias os caras chegaram lá e fizeram um teste de DNA no ambiente filisteu. E descobriram, o filisteu tem DNA indo-europeu, eles não são semitas. E os semitas a gente tem um monte de referência do que eles são. Tem cara de árabe. Tem cara, Então o que acontece? Essa questão ela não era relevante, mas ela se torna relevante a partir do momento que cor de pele passa a ser um instrumento de definir quem é superior e quem é inferior. Entendi. E enquanto você não tem essa questão que cor de pele define quem manda, quem obedece, quem é ser humano e quem não é. Os nazistas quiseram criar a ideia que Jesus era ariano. Né? Claro. Então, quando essa ideia surge, aí você falar a respeito da cor de pele, não só de Jesus, do apóstolo Paulo, de Agostinho, que claramente não era... Assim, quando você fala de cristianismo, você tem que falar de alguma maneira de Santo Agostinho. Não tem muito como sair de Agostinho de Hipona. Tem que passar por ele. Para concordar ou para discordar, a gente tem que passar por Agostinho de Hipona. Agostinho certamente era uma pessoa com a pele mais escura do que muitas das suas representações pictográficas. Inclusive, as suas representações mais antigas o mostram com uma pigmentação mais escura. Ah, é? Sim. Mas não só de Jesus. Agora, isso é irrelevante enquanto cor de pele não define muita coisa. Quando cor de pele passa a definir quem é superior, quem é inferior, no contexto brasileiro, quem ganha bem, quem ganha mal, quem tem acesso a determinadas coisas, quem não tem, quem entra num shopping e o segurança segue, e quem entra no shopping e a segurança não segue. Quem morre por bala perdida todos os dias, quem é espancado pela polícia. Então, isso era irrelevante? Era. Hoje não é mais. Claro que não. A forma como Jesus tratava as mulheres, naquela época não era machismo, não. Havia uma oração rabínica feita ainda hoje, que era assim, a oração era o seguinte: Deus, obrigado, porque eu não nasci samaritano, porque eram os piores inimigos, porque eu não nasci cachorro e porque eu não nasci mulher. Eles equiparavam a mulher a um animal e ao pior inimigo. Nossa. As mulheres eram um nada naquilo, era um objeto do seu marido, como um chaveirinho. Você quer ver um negócio? Qual é a fonte dessa situação? Porque eu vejo ela falando popularmente, eu nunca encontrei. Da oração rabínica? Ela é feita até hoje. Mas então, onde? Eu não tenho anotado aqui para você. Eu posso mandar depois. Porque o texto bíblico, você tem esse elemento que representa o tipo de cultura, ao mesmo tempo em que você tem um protagonismo feminino. Por exemplo, na Bíblia hebraica, as coisas mais importantes, a coisa mais importante que tem na Bíblia hebraica que determina a história. Quantos por cento de mulheres e homens na Bíblia tem? É claro que tem uma maioria masculina. Uma maioria massacrante. Sim, mas muito maior de mulheres do que comparado com as outras sociedades. Então você tem o elemento mais importante que tem, que é o quê? É o êxodo, a libertação. Quando vai surgir o nascimento de Moisés, quem que aparece? O pai de Moisés? Não. O tio de Moisés? Não. É só a mãe, a filha do faraó e Miriam. Só mulheres. Então existe uma leitura enviesada quando o lado de destacar que tem origem na Europa anti-judaica, de tentar mostrar que esse pessoal só vê o lado masculino. E toda a predominância feminina era escondida debaixo do tapete. Existe um paradigma de relação entre as duas realidades no texto que é injustamente invertido. Então não é bem assim. Acho que eu não entendi. Você está querendo dizer que não havia essa... Havia como em todo mundo. Sim, não, até aí tudo bem. Mas você concorda que houve um apagamento histórico? Por exemplo, na hora os 12 apóstolos são 12 homens. Sim. Mas Jesus andava com as mulheres, mas é citado o nome de 12 homens.
Sim, a mulher samaritana é chamada de mulher samaritana. Sim, mas o que você tem? Você tem que entender a razão de ser dos certos textos bíblicos. Por exemplo, o momento mais complicado da história de Israel no contexto do século IX, época de Elias e Eliseu. O que você tem? Tudo está perdido, todo mundo se corrompeu. E o que acontece? Israel seguiu os deuses das nações. E então o que acontece? Deus entrega Israel na mão de Naamã. Naamã vem e invade. Quem que é protagonista da história? A menina. Ela é mulher, ela é adolescente, criança, e ela nem nome não tem. O fato dela não ter nome é intencional, para mostrar que quem é protagonista da história é exatamente quem aparece de uma maneira que não corresponde à referência expectativa. Você tem quem que é importante na Bíblia? Uma outra possibilidade de interpretação o fato de um ter nome é mostrar o descaso por ser uma mulher. É você mostrar que nesse caso não. Nesse caso não. Por exemplo, você tem na Bíblia um negócio curioso demais. Quem que tem valor na família? É o filho mais velho, primogênito. Lê Gênesis. Quem que é usado por Deus? Sempre o mais novo. Sempre. Então o pessoal não entende a cabeça hebraica, porque são tudo europeu, tudo filho de grego, tudo na base da polarização, da oposição. A cabeça hebraica, ela é esse sabor agridoce, ela mistura um elemento com outro, ela tem uma outra lógica. Agora, como a lógica é branca, ocidental, europeia, ela não consegue captar isso e sempre entra na polarização. Aí não dá. Existem, e isso é uma coisa que vale a pena. Isso é uma coisa que vale a pena estudar e se aprofundar. Não acho que assim, em uma noite a gente resolve essa questão, até porque uma boa parte do que a gente está lidando é com narrativas. E quando você lida com narrativas, você tem que ficar imaginando o que o narrador quis dizer. A gente tem o que ele disse, mas imaginar a intenção do cara é um trabalho grande. Esse negócio do nome, por exemplo, o nome pode ser apagado de propósito para ridicularizar a pessoa, e isso acontece no texto bíblico. O nome de Deus não aparece em Esther, porque eles estavam apagando o nome de Deus, porque não é importante. Esse é um caso por exemplo. Esse é um caso no qual o nome é apagado e não é uma ridicularização da pessoa. Com certeza. Agora, a gente tem casos em que o nome do cara não é mencionado para ridicularizar. Por exemplo, próprio texto de Êxodo que o Sayão mencionou. O Êxodo começa... Os escritos de Lucas são dedicados às mulheres, né? O texto de Êxodo começa, você tem lá Faraó sendo mencionado, o homem mais poderoso da terra. Você não tem o nome dele lá. Só assim, como que não menciona o nome de Faraó, que é o cara mais poderoso da Terra? Aí você continua lendo. E aí o autor cita justamente o nome das parteiras, Sifrá e Puá. Pois é. Aí você fala assim, justo das parteiras esse cara está mencionando. E do Faraó não tem? Faraó não tem. Agora, isso é uma inferência do leitor. É muito provável, e assim, eu diria para você que é quase certo, ou para dizer assim, olha, é certo.